Bom dia a todos. Vamos esperar aqui que as pessoas vão entrando aqui na nossa sessão. Sejam bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida, como sabem, sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui como anfitriã deste webinar. Dou também, obviamente, as boas-vindas à nossa oradora de hoje, a Lúcia Babo, e gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Passo então a palavra à Lúcia e desejo a todos uma boa sessão. Até já. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada, Inês. E obrigada à Câmara de Comércio por esta iniciativa conjunta, e a todos que estão desse lado. Lúcia Babo, eu trabalho com empresas e para empresas já há cerca de 30 anos, mais ou menos, e fui fazendo algum caminho, primeiramente no Grupo Amorim, que tive alguns anos no grupo, aqui no Porto e depois em Lisboa. E entretanto, páginas tantos, decidi criar a minha própria empresa, há mais ou menos cerca de 15 anos que tenho a minha empresa, que trato de ajudar outras empresas em tópicos relacionados com a estratégia, com a gestão financeira, com a internacionalização, e também no tópico da avaliação de empresas, que é o que vamos tratar hoje. E este é um tópico muito desafiador, porque vemos muitos valores para as empresas, e alguns, os fundamentos são mais intuitivos do que objetivos. De facto, queríamos passar aqui alguns conceitos hoje relacionados com o tema que me parecem importantes e que eu sou confrontada no dia a dia com algumas perguntas, com algumas dúvidas. E por isso hoje gostaria de partilhar o mais possível, apesar de ser só uma horinha, ou mais ou menos, o mais possível, conceitos que gostaria que levassem e depois ficarei disponível para responder a perguntas. Ora, vamos lá então começar. É uma pergunta que normalmente é de US$ 1 milhão, não, de US$ 1 milhão. Quanto é que realmente vale a nossa empresa, a minha empresa, a vossa empresa? Esta é uma pergunta, que lá está, que é o mote de algum estudo, de alguma conversa, e que depois muitos arriscam valores, mas que, confesso-vos, eu tenho visto nos últimos anos, que é das mais mal respondidas, e já vamos ver porquê. Vou procurar fazer um voo, digamos assim, relativamente a este assunto e para, enfim, alinharmos que efetivamente os números são diferentes, os fundamentos são diferentes. E alguns até são esquisitos, sem desprimor para quem os coloca na mesa, muitas vezes. De qualquer forma, uma das perspectivas que vos queria deixar aqui é que, obviamente, os empresários e investidores ou compradores têm normalmente, enfim, visões diferentes sobre o valor, apesar de verem o mesmo ativo, diria, a mesma empresa, enfim, a mesma organização. E também vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre os óculos que usam, digamos assim, para verem tanto os empresários como os investidores. E naturalmente os empresários partem, na maioria dos casos, do pressuposto que a sua empresa vale sempre muito dinheiro e sem dúvida poderá valer, mas que vale muito porque eles têm anos de trabalho, fizeram investimentos, sabe quanto custam as máquinas ou quanto custou os ativos que têm nas suas empresas e, portanto, arriscam valores e sentem que sabem qual é o valor da sua empresa. E, obviamente, como dizia, o mercado não pensa exatamente assim. Uma das coisas que vamos ver é, de facto, algumas diferenças entre aquilo que a empresa custou, aquilo que ela vale e aquilo que alguém está disposto a pagar, não é? Como qualquer outro ativo que se possa ter. Porque, de facto, nem sempre há encontro de vontades. Nós tentamos fazer o nosso melhor em processos de avaliação, para que depois comprador e vendedor possam alinhar o passo, mas nem sempre acontece e já vi muitas situações de tentativas de venda que ficaram frustradas porque o desalinhamento era de facto muito, muito grande. Vamos lá. O que é que eu hoje gostaria que vocês levassem? Duas ou três coisas, ou pelo menos três, aquelas que eu aqui estou a partilhar convosco neste momento, que é, portanto, para levarem, se não levarem mais nada do que vamos conversar, pelo menos aqui uma mudança de perspectiva sobre a forma como veem as vossas organizações.
Desde logo, perceber que preço, custo e valor são coisas diferentes, todos sabemos e vocês também sabem, mas nesta lógica e neste âmbito da avaliação, estes conceitos são realmente muito importantes e são fundamentais que tenhamos a par e passo nos processos de avaliação na nossa cabeça. E com alguma clareza. Os critérios para avaliar, também vou-vos passar aqui alguns, há vários, vou-vos passar três, que são aqueles que são mais utilizados. E ainda assim depende muito da perspectiva e dos objetivos da avaliação que se está a fazer, não é? Mas estes três que vos vou passar, são aqueles que no dia a dia são mais utilizados por mim, pelos meus colegas que fazem a avaliação, enfim, pelo mercado, seja do lado do comprador, seja do lado do vendedor. Sobretudo, isto implica um olhar sobre os vossos negócios, de facto, numa perspectiva estratégica, numa lógica estratégica integrada e de forma a perceberem o que é que cria valor e o que é que destrói valor. E isto não é nada de esotérico, diria, já vamos ver mais à frente o que é que eu quero dizer com isto, mas esta perspectiva estratégica é muito importante, pois é termos uma visão da floresta, não é? Como eu costumo dizer, uma empresa tem diferentes departamentos, tem diferentes pessoas, diferentes áreas, e quanto mais nós conseguirmos ver esta integração, este funcionamento conjunto de tudo isto, não é? Melhor estamos preparados para um processo de avaliação ou para aquilo que será uma diligência avaliativa, que obviamente se nós temos a nossa empresa e queremos vender, porque seja por que motivo for, temos que estar preparados para que seja feita essa diligência por parte do comprador e esta questão da visão integrada é muito importante, e confesso-vos que já me aconteceu algumas vezes e ainda continua a acontecer, que muitos empresários ficam agarrados a uma parte, digamos, mas eu tenho muitas máquinas, ou então eu tenho um volume de faturação muito elevado, ou porque eu tenho uns imóveis que também são muito valiosos e, portanto, logo a minha empresa vai valer isto ou aquilo, não é? Olhando apenas para uma parte daquilo que é o todo, que é a sua empresa, que é uma máquina a funcionar, não é? Então, uma empresa é uma máquina, um sistema vivo a funcionar. E por isso, esta mudança de perspectiva parece-me ser importante quando estamos a ver estes processos. Tenho aqui uma agenda muito rápida, portanto, perceber porque é que o passado não define o valor ou não necessariamente define o valor, os métodos de avaliação, os ativos intangíveis que recorrentemente valem mais que imobilizado, e isto é um tópico muito importante e, sobretudo, nos últimos anos, nós temos evidências não só na literatura de avaliação, mas também prática, de que o que não se vê muitas vezes influencia decisivamente até na decisão da própria compra, e já tive situações em que os compradores começaram a fazer a sua diligência dos números, diria, aquela mais objetiva, não é? Balanço, demonstração de resultados, fecho de contas, etc. E depois pedem-nos para vivermos, desculpem a expressão, um bocadinho dentro das empresas e para percebermos os tais invisíveis, mas já vamos lá chegar. Tenho aqui também cinco fatores que destroem valor numa empresa e depois um pequeno plano de ação que eu me atrevi a deixar para vocês, para poderem começar amanhã já num caminho de valorização ou revalorização da vossa empresa. Ora bem, então temos aqui o quê? Temos investidores e empresários, e lá está, as perspectivas são diferentes. Estão a ver a mesma coisa, ambos estão a olhar para o mesmo, digamos, para a mesma organização, para o mesmo ativo, mas cada um tem uma lógica diferente relativamente pelo menos uma espécie, um mindset diferente relativamente àquilo que é, quanto é que vale este ativo. E isto nem é certo nem é errado, apenas são perspectivas diferentes. E, aliás, nós, em processos de avaliação, o que fazemos é, obviamente, encontrar um intervalo, digamos assim, de variação, uma proposta de valor para as empresas, e depois, comprador e vendedor, sentados à mesa, vamos esgrimir argumentos e tentar encontrar o caminho do meio, não é?
mas de facto há uma lógica interna, diria, diferente, em que, obviamente, o empresário sofreu, investiu anos e anos, ou nem tantos anos, porque há empresas também que se transacionam com poucos anos de vida, e muitas vezes essas até têm valorizações superiores a empresas que já estão no mercado e que têm provas de conceito mais consolidadas. Mas o empresário, obviamente, sofreu e sabe o quanto lhe custou, muitas vezes, 7 dias por semana, durante anos, a construção do seu negócio, não é? E o investidor pergunta, obviamente, quanto é que isto vai gerar, não é? Quanto é que esta máquina a funcionar, esta máquina entenda-se a empresa no seu todo, pessoas, equipamentos, instalações, quanto é que isto vai gerar daqui para a frente? Quais são os resultados que a empresa vai ter, não resultados contabilísticos, também já vamos falar um bocadinho sobre essa questão da contabilidade e daquilo que são os conceitos importantes para a avaliação da empresa, mas a pergunta-chave é olhar para a frente, é perceber, ok, isto para a frente quanto é que vai gerar? Porque não vai fazer as perguntas do sofrimento, obviamente estamos a simplificar, não é? Isto tudo é tido em consideração, mas não é esse o foco, não é? Porque o que importa é perceber, lá está, o resultado daquilo que foi construído para trás, não é? Digamos que o histórico é o chão, não é? O chão que já temos e depois olhar para a frente. E efetivamente o esforço é diferente de valor e o histórico não é preço e a faturação é diferente de cash flow futuro. Eu presumo que todos vocês estarão familiarizados com a questão do cash flow. O que é o cash flow? O fluxo de caixa, não é? Os inglesismos invadiram-nos e, portanto, nós utilizamos alguns termos em inglês, mas o cash flow é de facto o fluxo de caixa, não é? E a faturação é uma variável, diria, estática e o fluxo de caixa é uma variável dinâmica e, portanto, o que importa no fim do dia é mais do que quanto eu faturei, é perceber efetivamente qual é os meus meios libertos, qual é o meu fluxo de caixa, o que é que eu libertei, o que é que me sobra, não é? E por isso é que este conceito é fundamental em avaliação. A questão dos cash flows, passados e futuros, mas sobretudo os futuros. E já lá vamos também falar melhor um bocadinho sobre isso. E lá está a tal perspectiva de nós estamos na mesma viatura, investidor e empresário, mas obviamente sente mais o que está para trás e o investidor obviamente quer olhar para a frente e olha para a frente e não tem, portanto, essa necessariamente a mesma visão, sendo o mesmo ativo. Lá está, aquilo que foi histórico é muito bem, sim senhor, convém que a fotografia seja bonitinha, entre aspas, não é? E já vamos ver um bocadinho também sobre isso, mas aquilo que determina substancialmente o valor de uma empresa é realmente a capacidade que ela tem de transformar os seus recursos todos, né, pessoas, máquinas, instalações, nos chamados benefícios económicos futuros. E de facto isto é o cerne da avaliação. Obviamente eu aqui coloco uma chamada de atenção que este futuro, este potencial tem que ser ajustado ao risco, logicamente, e também já vamos ver aqui algumas nuances relativamente à questão do risco, como é que nós incorporamos o tópico do risco em avaliação, mas isto é o cerne, digamos assim, da perspectiva avaliativa, não é? O que é que vou gerar para a frente, já gerei para trás X, Y ou Z, muito bem, sim senhor, fantástico, e agora para a frente, quanto é que esta máquina, se eu pegar na chave do carro, não é? Neste caso o investidor chega e compra o carro e leva, o que é que vai acontecer aqui aos meios que liberta e aos fluxos de caixa gerados. E obviamente este potencial, por isso está aqui entre aspas, tem muito que se lhe diga, não é? Porque quando estamos a falar de futuro, estamos a fazer um exercício de alguma adivinhação, ou mais ou menos, pode parecer que há alguma adivinhação, mas não tanto isso. Nós temos critérios muito objetivos para calcular e para falar e para, portanto, preparar esse futuro. Ou seja, na prática, não basta haver crescimento, nem faturação, nem lucro, obviamente. Temos que perceber que tipo de crescimento é que tivemos,
qual é a qualidade da faturação, porque se eu tiver uma situação onde tenho, por exemplo, muita faturação e clientes que não me pagam, não é bom, não é bom para ninguém, nem para o empresário, nem para o investidor. E se tenho clientes recorrentes ou não, é outra questão, e portanto perceber esta qualidade da faturação. O lucro, isto do lucro é também um tópico que muitas vezes dá alguma conversa e alguma discussão, porque se confunde alguns conceitos e muitas vezes fala-se, eu tenho muito lucro, e lucro às vezes o empresário quer dizer que tem resultados líquidos positivos. Portanto, mas são contabilísticos, portanto, a perspectiva da contabilidade temos que ter alguma cautela em olhar para ela nesta lógica das avaliações. Portanto, temos que fazer umas contas para desmontar, digamos assim, se efetivamente aquele resultado é mesmo, se são mesmo meios libertos ou se é mesmo fluxo de caixa. Mas depois vou falar um bocadinho sobre isso, não muito porque não conseguimos ir a essa profundidade, mas fica a nota que, portanto, o lucro pode ter diferentes interpretações e falando de lucro em geral, também é preciso perceber se ele é sustentável, não é? Ou seja, como é que analisar o histórico e para a frente depois, consoante os pressupostos que vamos admitir, como é que se vai comportar as nossas variações dos fluxos de caixa. Portanto, isto não são só números, a avaliação não é só números, mas temos muitos números. E uma parte da avaliação é, obviamente, aquilo que é a expectativa, por exemplo, do setor onde a empresa se insere, daquilo que é o grau de arrojo que já demonstrou ter no passado e que, obviamente, o investidor olha e vê, ok, esta organização no passado foi capaz de, e, portanto, em princípio, também seremos nós capazes de, não é? Portanto, se eu já tiver essa demonstração de histórico, portanto, falamos de matemática, mas não falamos só de matemática, e também já vamos ver mais à frente, portanto, estas diferenças e o peso que elas têm depois na avaliação, no processo e no preço depois a pagar, não é? De facto, como eu aqui refiro, a percepção interna e a lógica do mercado muitas vezes explica negociações falhadas, porque há muitas situações, perdão, onde os empresários ou o vendedor não sai da sua posição, porque entende que, sobretudo, foram muitos anos, não é? Como eu já muitas vezes ouço, foram muitos anos, eu já tenho isto há 40 ou 50 anos e isto tem que valer mais. Portanto, tem que valer mais. E às vezes ficamos tristes, eu própria já tive algumas dores de alma, como eu costumo dizer, porque efetivamente, por muito que se queira, não conseguimos fazer magia na avaliação. Portanto, temos dados objetivos, temos alguns objetivos, mas há coisas que nós não podemos fugir, não é? Para grande infelicidade, muitas vezes, daquilo que é o trabalho e o esforço que os empresários tiveram. Lá está, temos três métodos fundamentais. Nós temos vários métodos de avaliar, a literatura tem diferentes metodologias. Por exemplo, avaliar um banco não é a mesma coisa que avaliar uma metalomecânica, não é? Portanto, nós desde logo aí temos metodologias diferentes. Estes três métodos que eu aqui vos trouxe e passo a partilhar são os que utilizamos no nosso dia a dia, quando estamos a falar destas temáticas. Tipicamente, não usamos um sozinho, porque eles respondem a perguntas diferentes, mas também já vamos ver como é que isto se mistura, diria, mas queria-vos passar aqui alguns conceitos base de cada um dos métodos que são os consensualmente usados e na prática avaliativa. O patrimonial decorre, é muito intuitivo, diria, decorre daquilo que é o património, digamos assim, da empresa, tem a ver com a sua situação líquida e é utilizado muitas vezes numa lógica de liquidação, mas também algumas vezes em empresas em que os ativos imobilizados têm um peso muito grande. Isto acontece, por exemplo, este ano terminei uma avaliação há pouco tempo numa empresa num setor muito tradicional, e tínhamos ali uma situação em que os ativos, portanto, a empresa foi
construindo e comprando terrenos e espaços ao longo dos anos, sempre na mesma entidade jurídica, não é? Sempre no mesmo número de contribuinte e, portanto, tínhamos ali uma situação em que os ativos tinham um peso muito elevado no dito valor, não é? Portanto, no suposto valor da empresa como um todo. E, portanto, às vezes temos que utilizar e, portanto, perceber o que é que sai daí e depois como é que fazemos relativamente ao resto, que é a perspectiva do mercado tal que olha para a frente, não é? Porque o patrimonial está a olhar para trás e depois nós temos que encaixar isto na perspectiva do investidor. Este método define-nos muitas vezes também aquilo que é o chão da avaliação, ou seja, o mínimo, o inferior, aquilo dizer assim, olha, eu menos do que isto não vendo, não é? E eu percebo, às vezes, alguns empresários que me dizem, pá, não, de todo não saio daqui, porque não é só porque eu acho que o meu trabalho, é porque efetivamente eu tenho ativos imóveis, sobretudo, que me garantem este mínimo. E é verdade, há empresas que o têm e que depois, até ao nível da operação, os meios libertos, eu diria, o fluxo de caixa não são assim tão interessantes, mas temos que lá estar depois, temos que fazer outro tipo de trabalho, como eu costumo dizer, e muitas vezes até separar aquilo que são os ativos patrimoniais, não é? Os imóveis, sobretudo os imóveis, separar isto daquilo que é a tal máquina em funcionamento que é a sua empresa, porque as empresas podem funcionar nestas ou naquelas instalações, não é? Portanto, depois compete nós percebermos também quais são os objetivos que o empresário tem e como é que fazemos e como é que levamos para o mercado, digamos assim, esta nossa interpretação da nossa empresa, não é? Quase que muitas vezes é recomendável que se faça uma espécie de spin-off, ou tirar a operação, não é? Tirar aquilo que é a operação diária daqueles ativos todos e separar para termos uma visão mais clara de quanto é que vale e muitas vezes até vender separadamente. Isso também acontece. Portanto, como digo, isto é útil como um ponto de partida, digamos assim, da negociação e não convém que o valor da empresa seja apenas patrimonial, não é? Como não é uma empresa, é um armazém, não é uma empresa, não é um armazém parado e estático, não é? Como disse, é uma máquina em funcionamento, é um ser vivo, como é que costumo dizer. Só que é composto de várias pessoas e de equipamentos e de chatices e conflitos, etc. É um ecossistema muito interessante. Eu adoro empresas, como já devem ter percebido. Depois temos aqui um outro método que é o chamado comparativo, e muitos de vós certamente também já ouviram falar deste método, que é o chamado método dos múltiplos, não é? E vejo aqui também, enfim, alguns erros crassos e que criam expectativas falsas, diria, na cabeça de alguns vendedores, que é pegarem múltiplos e dizer, epá, o meu vizinho vendeu a sua empresa que é no mesmo setor da minha, faz o mesmo que eu faço e tal, e vendeu isto por 5 vezes qualquer coisa. E os múltiplos podem ser faturação, podem ser o chamado EBITDA, não sei se estão familiarizados, o EBITDA, que é o resultado operacional antes de impostos e juros e amortizações, mas é um resultado, não é uma variável dinâmica, e então pegam e multiplicam os EBITDAs e aquilo tem que dar X, ou então dizem a minha empresa vale 3 vezes a faturação, o volume de negócios, porque o meu vizinho também vendeu e conseguiu vender por esses múltiplos, diria. Sim, senhor, o múltiplo dá-nos algumas referências, dá para perceber quais são as expectativas do mercado relativamente até setorial, e podemos ter alguma noção do quanto é que pode valer a nossa empresa, mas, como digo, parecido não é igual, e o parecido não é igual, e isto é muito sério e é muito também importante que se tenha em mente, porque quando vamos fazer diligência avaliativa, porque avaliar uma empresa passa por um conjunto de passos, desculpem a expressão, é que nós temos que seguir ou devemos seguir para chegar a uma proposta de valor, a um intervalo de valores, e nessa diligência vamos claramente perceber que a empresa do lado não é exatamente igual à nossa. Portanto, há ali umas nuances fundamentais que muitas vezes não estão muito visíveis, mas que depois influenciam naquilo que é o múltiplo que eu vou utilizar. Muitas vezes tenho que fazer descontos ao múltiplo ou ter um múltiplo mais generoso, desculpem a expressão. Imagino que eu tenho duas empresas parecidas, uma está muito endividada e a outra não está tão endividada. É claro que eu não posso aplicar o mesmo múltiplo, não é? Portanto, tenho os fatores de risco e da análise económica ou financeira que fazemos 3 a 5 anos para trás, digamos assim, porque esse histórico também nos é útil. Eu vou ter que perceber que não posso utilizar os mesmos múltiplos.
Mas há muito este erro no dia a dia, eu vejo isto muito, aliás, quase sempre, vou-vos confessar, nestes anos todos a avaliar empresas, quando me pedem uma avaliação, seja porque querem vender numa sucessão ou então numa entrada de uma capital de risco, por exemplo, ou outro tipo de investidores, já têm respostas muito prontas. Alguns empresários dizem, não, eu já cheguei a este valor, seja porque, pelos fatores que falámos atrás, não é? Seja porque eu investi muito e tive aqui muitos anos e, portanto, sei muito bem o que é que me custou comprar isto tudo, seja porque não, eu já sei também porque eu também já fui fazer aqui alguma pesquisa de mercado e sei que isto no mercado está a ser transacionado por X. E depois, enfim, é muito triste termos que estar a explicar algumas coisas e às vezes não é fácil passar a mensagem. Portanto, há cautela com este método que nos serve, como disse, de referência, mas não chega para a avaliação. Depois, temos aquele que é o chamado o método dos cash flows futuros. Conforme vos disse, o investidor olha para a frente. E, obviamente, este é um método que é dos mais utilizados e há muitas empresas e muitos colegas que fazem avaliação que quase só utilizam este método quando estão a avaliar uma empresa. Eu, pessoalmente, não uso só este, uso os três, digamos assim, já vão perceber como, mas este é um dos mais importantes, como falávamos, a olhar para a frente. Ok, sim senhor, deste-me prova de conceito no passado, estás organizado, a tua empresa tem bons indicadores, etc., está num setor razoável, vamos estimar os cash flows, não é? E ele responde à pergunta-chave do investidor. Isto para se fazer, eu vou-vos dar duas ou três notas como é que ele funciona, porque depois temos muito trabalho para chegar aqui há algumas variáveis-chave que são importantes para percebermos e trabalharmos em cima deste método, mas lá está, ele capta aquilo que são os cash flows esperados, capta o crescimento e o risco, obviamente risco, temos que falar sempre de risco quando estamos a falar para a frente. O para trás já está feito, já não conseguimos mexer, mas no para a frente, no chamado para a frente, desculpa a expressão, temos que falar de risco. É verdade que, como vos tenho vindo a dizer, avaliar não é só matemática, não é só fórmulas, é também um exercício interpretativo e esta parte, como disse, tem sido muito mais importante do que até a objetividade das contas. Até porque, reparem, nós sabemos, e eu acompanho PMEs e empresas também já com alguma dimensão há muitos anos, mas sobretudo nas PME, nós na contabilidade, não é? Nos resultados, muitas vezes temos alguma latitude, digamos assim, e temos desde logo algumas questões de benefícios fiscais que podemos aproveitar, estão no código do IRC, enfim, estão nos normativos fiscais que nos permitem, não é manipular, mas é de realmente otimizar aquilo que são os resultados das empresas e às vezes alguma criatividade na preparação das contas e sobretudo se são empresas que não têm, por exemplo, revisão oficial de contas, então dificulta bastante mais o processo, não é? Não é que vamos à partida desconfiar que o empresário nos está a enganar ou que as contas são para enganar alguém, não é isso. Muitas vezes é mesmo uma otimização que se faz e bem na perspectiva fiscal, utilizando os mecanismos fiscais que nos são digamos, proporcionados e revistos todos os anos no Orçamento de Estado, como sabemos, e de repente temos uma regra e ela altera para outra, portanto, tudo isto tem que ser tomado em consideração na parte interpretativa que eu aqui falo, não é? E percebermos bem o que é que estamos a fazer. Eu às vezes vejo algumas vendas no mercado a dizer, pá, avalie a sua empresa, portanto, sem querer chamar nomes, mas tipo, sei lá, um valor qualquer muito baixo da avaliação, sei lá, 500, 600, não interessa, dizer, eu avalio a sua empresa, ou seja, essas vendas são, eu avalio a sua empresa como pego nas IES, não é? O reporte obrigatório e que é público, e vou fazer uma avaliação. Epá, isso não. Isso é muito pouco, isso é quase nada, não é? Temos que descascar muita coisa para chegar a uma proposta de valor para uma empresa, para não estarmos a ser injustos nem com o comprador nem com o vendedor e, sobretudo, para termos uma negociação que seja séria, desculpem a expressão, não é? É importante olhar para os números e depois é preciso olhar para mais umas coisinhas.
Eu tenho aqui este slide desta questão, destes conceitos do que é EBITDA, do que é caixa, e certamente muitos de vocês já estão fartos de saber o que é isto, mas eu trouxe porque é muito importante, em contexto de avaliação, percebermos que EBITDA, sim senhor, é a base, nós precisamos de saber este EBITDA, que é o resultado operacional, desculpem estar em inglês, mas é da praxe, não é? Este resultado operacional versus o que é o tal fluxo de caixa. Eu não sei quantos de vocês é que fazem demonstração de fluxo de caixa nas vossas empresas, como é que fazem o vosso planeamento financeiro, tesouraria, etc. Mas convém que tenham alguma visão sobre e alguma noção sobre que o caixa é o que importa, não é? Ou seja, eu não vou ao supermercado pagar contas com EBITDAs nem com resultados líquidos, mas vou pagar com aquilo que tenho no banco, não é? Ou no caixa. Portanto, com o dinheiro que eu tenho disponível, que me sobra de alguma forma, uma vez liquidadas todas as responsabilidades que eu tenho e nos tempos que estão acordados, não é? Obviamente que um comprador olha para o EBITDA, quer perceber desde logo o EBITDA, e cuidado também, aqui uma outra questão que é tipo de EBITDA, não é? Porque nós temos muitas vezes situações em que temos EBITDAs que não são os normais, não é? Não são o tal EBITDA normalizado. Ou seja, eu posso ter um ano em que o meu resultado operacional está influenciado por um proveito ou por um custo extraordinário, por exemplo. Eu tenho que expurgar isto para a ótica da avaliação, não é? Ou seja, quando eu estou a avaliar, temos que olhar para as demonstrações de resultados e perceber o que é da operação normal e o que é extra operação. Portanto, nós desmontamos um bocado a demonstração de resultados e pomos-la numa perspectiva mais financeira e mais direcionada para percebermos qual é o fluxo de caixa que ela tem, qual, o que é que efetivamente a empresa está a gerar em termos de caixa. Porque muitas vezes há EBITDAs que são até simpáticos, há resultados líquidos positivos e não há dinheiro dentro de portas. E isso é mato. Vejo isso acontecer imenso. E uma das áreas que eu também trabalho, que é na área da reestruturação de empresas, começa lá atrás, digamos assim, com estas confusões muitas vezes de resultados contabilísticos e não termos exatamente a noção de que quanto é que estamos a ganhar na nossa empresa. Isto é fundamental. Tinha aqui duas perguntas provocatórias, fica para a vossa reflexão. Se vos pedirem o cash flow real da vossa empresa, se o sabem calcular, e pensando numa lógica de venda ou de colocar no mercado a vossa empresa, vão mostrar o EBITDA a pensar que é fluxo de caixa. Portanto, isto é uma pequena provocação, fica para a vossa reflexão. Um exemplo muito simples, que eu vos trouxe, só para percebermos isto tudo que eu acabei de dizer, é muito lógico, não é? Tenho um EBITDA, por exemplo, de 500 mil euros, depois tenho impostos e juros e vou precisar de investir 80 mil euros. O cash flow real será 270 e a propósito, por exemplo, dos métodos. Este exemplo é de uma situação real que eu vivi. E, portanto, a propósito daquilo que é a aplicação dos métodos dos múltiplos e daquilo que depois é a percepção que muitas vezes os empresários têm sobre o seu valor, e quando chegamos àquilo que é a conversa com o investidor, não é? À mesa das negociações, começamos a levar um choque. É claro que isto é feito antes, não é? E, sobretudo, eu e colegas como eu que fazem avaliação, nós temos às vezes discussões muito duras com os nossos interlocutores, não é? Seja na cadeira do vendedor, seja na cadeira do comprador, para que estejamos todos alinhados e que a gente não prepare um dossiê de venda, como eu costumo dizer, aqui o meu caderninho de venda, com números que não fazem sentido, não é? E, portanto, tenho que colocar números que façam sentido e que me permitam, lá está, ter um patamar negocial, porque senão depois não vamos conseguir negociar coisa nenhuma, não é? E, portanto, este exemplo é simples, obviamente cash flow, voltando, repetindo, não é EBITDA e também não são resultados líquidos. Isto é muito importante. Um bocadinho a falar sobre este método do rendimento. Não vou entrar aqui em muitas tecnicalidades, porque o nosso tempo voa e, obviamente, não temos espaço para. Eu já nem sei que horas, deixem-me só ver aqui um ponto de situação, ok, passa mesmo muito rápido, mas não queria deixar de partilhar convosco aqui a mecânica do método dos cash flows descontados. E o que é que precisamos para chegarmos aqui a este valor, digamos assim, com base nesta lógica do cash flow. Eu costumo dizer, eu olho para a frente e ando para trás, não é? Eu estimo cash flows para a frente, vou estimar fluxos de caixa para 3, 5 anos, 10 anos, depende muito do setor. Por exemplo, quando faço avaliações na hotelaria, nós normalmente temos um período explícito de geração, portanto, de cálculo de cash flows explícitos, que nós chamamos de cash flows explícitos, de pelo menos 7 a 10 anos,
Se for a indústria tradicional, uma metalomecânica, uma carpintaria, uma empresa de calçado, uma têxtil, utilizamos tipicamente 5 anos de cash flows, ou seja, de cálculo de cash flow de período explícito. Depois temos uma coisinha chamada valor terminal, que também já vamos falar muito rapidamente sobre isso, e que temos que juntar. Mas, portanto, começo por estimar esses cash flows. Como é que eu estimo? Com trabalho. Vamos ter que fazer demonstração de resultados, a chamada conta de exploração, e os balanços, vamos estimar balanços, demonstração de resultados, tudo com base em pressupostos e uma das partes mais delicadas são estes pressupostos, porque isto lá está, é um exercício de futurologia, mas não é bem assim, é futurologia com o pé no chão. E quem faz a avaliação tende a ser normalmente conservador, ou pelo menos testar cenários, e um deles é bastante, tem que ser conservador, para termos de facto legitimidade naquilo que estamos depois a negociar com o nosso investidor. E portanto, pressupostos, estimamos resultados a 5 a 10 anos. Vamos depois, porque nós queremos saber o preço hoje, nós estamos à procura de um valor hoje, não é? Vamos ter que aplicar uma taxa de desconto para atualizar esses cash flows para hoje. Portanto, como eu disse, olha para a frente e ando para trás. Esta taxa de desconto a aplicar, eu tenho aqui um slide a seguir também que fala um bocadinho sobre estas taxas, mas isto dá muita lavoura, e desculpa-me a expressão, eu já tive das maiores discussões que tive, por exemplo, com capitais de risco, prenderam-se com a utilização das taxas de desconto, que nós temos alguns referenciais no mercado, mas compete fazermos as nossas próprias contas e calcularmos, enfim, nós uma taxa de desconto ajustada exatamente àquela empresa, não é? Portanto, temos métodos também para fazer isso, que de forma simples ela tem que refletir o risco, a inflação e o custo de oportunidade. O risco, desde logo, de per si, a inflação, inevitável, o que é o custo de oportunidade, é aquilo que o investidor deixa de ganhar porque está a investir em A e não está a investir em B, porque o investidor pode comprar a minha empresa ou pode comprar outra coisa qualquer, outra empresa ao lado. Portanto, temos que ponderar estas variáveis quando estamos a determinar esta taxa de desconto. E depois calculamos também o valor terminal. Isto do valor terminal é chamada perpetuidade, é porque assim, eu compro uma empresa, não é só para ela estar 5 anos aberta, não é? Algumas já nascem com uma vida definida, mas isso é outra matéria. Mas tipicamente uma empresa nasce para ir laborando ad eterno, quase, não é? Para todo o sempre. Não será bem assim, mas a questão do valor terminal, a perpetuidade, incorpora esse para todo o sempre. E tem que ser junto também, temos que juntar esse para todo o sempre, desculpem a expressão, àquilo que é o período explícito da geração de cash flows que nós calculamos de forma muito objetiva. Somamos isto e encontramos aqui um valor económico para a empresa. Como eu digo aqui, o método não permeia das bonitos, não é? Ele dá primazia ao cash flow, e lá está, como disse há bocadinho, nós pegamos nas contas, quando estamos a fazer análise para trás, desmontamos as contas na perspectiva sempre do cash flow, e para a frente depois vamos incorporar no cash flow as variáveis todas e sobretudo também aquilo que são perspectivas de investimento que a empresa possa precisar, porque obviamente as empresas não são estáticas, máquinas, equipamentos, pessoas, enfim, eventuais mudanças de instalação, crescimento, portanto a variável de investimento tem que ser ponderada. E como eu já tinha dito, portanto, isto paga-se com dinheiro verdadeiro e não com resultados contabilísticos. Uma breve referência às tais taxas de desconto, nós temos, enfim, digamos, balizas, mais ou menos, que vamos utilizando, não é? Sabemos que quanto mais risco tiver o negócio, mais o mercado vai descontar e que vai pagar menos, não é? E, portanto, estas taxas depois vão fazer toda a diferença e fazem mesmo a diferença. Nós, quando estamos a fazer cálculos lá está, aqueles descontados, simulando taxas diferentes, os valores podem disparar, como podem vir para cima e para baixo de uma forma muito, muito rápida. Por isso é que, como vos disse há bocadinho, das maiores discussões que eu tenho com alguns colegas e em contexto de compra e venda é realmente a aplicação de uma taxa A ou de uma taxa B, porque assim, eu, se estiver na cadeira do vendedor, obviamente vou dar uma perspectiva. Se estiver na cadeira do comprador, terei outra perspectiva. Depois, no final, vamos tentar aqui alguma aproximação, porque as bases daquilo que é a parte das fórmulas matemáticas, ninguém foge delas, não é? Mas depois há outros fatores que eu posso sim ou não incorporar e a minha perspectiva é diferente, obviamente, de quem está do outro lado. Isto são referências, fica a nota que se hoje, enfim, sem mais, um investidor olhasse para a vossa empresa, assim, muito rapidamente às contas, qual seria as taxas de desconto que ele iria aplicar,
seria num negócio mais estável, enfim, com taxas mais baixas, ou seria com um negócio de mais risco. Por exemplo, no caso das startups, eu faço acompanhamento também a algumas startups e algumas que estão a sair das universidades, e nós temos taxas de desconto de cash flows, quando é possível avaliar dessa forma, porque as startups, algumas não é possível avaliar com cash flows descontados, são outras metodologias que não trouxe cá hoje, e com taxas de desconto na casa dos 30% ou mais, porque obviamente tem mais risco, não é uma empresa nova, e sobretudo em alguns setores que, por exemplo, não há prova de conceito, ou empresas que não têm prova de conceito nenhuma, temos que incorporar aqui um fator de risco mais elevado, é inevitável, não é? Depois faço aqui uma referência à escolha do método. De facto, temos esse tal consenso de que o valor de uma empresa vem daquilo que é o resultado dos fluxos de caixa descontados, não é? Ainda assim, dependendo dos objetivos, isto pode ser ou não ajustado, e obviamente, como eu dizia há bocadinho mais atrás, na perspectiva do valor patrimonial, se eu quero liquidar a empresa, é óbvio, vou usar o valor patrimonial, vou perceber ativos e passivos, quanto é que sobra, pagar dívidas e tal, e portanto vou fazer contas mais simples. Se eu quero ter alguma referência do mercado, vou buscar os múltiplos, mais, lá está, ok? Perceber, vou-me pôr em contexto, vou estar acordada para aquilo que está à minha volta. E tipicamente, o que é que acontece quando tenho um investidor interessado? Epá, eu tenho o rendimento e o comparativo, não é? Fazemos o merge disto. Eu, como eu vos disse há bocadinho, eu tenho por hábito utilizar os três, não deixo de olhar para as três perspectivas, não é? Porque senão ficávamos um bocado coxos. Na minha perspectiva, há colegas que não pensam desta forma e está tudo certo, mas parece-me mais equilibrado olhar para as três perspectivas e depois fazer uma proposta de valor final. Que lá está, nos relatórios de avaliação, tipicamente nós podemos dizer, epá, o valor X, mas é aconselhável que se fale num intervalo entre X e Y, porque depois o valor final vai ser sempre uma negociação. Comprador e vendedor à mesa, esgrimir argumentos, enfim, uma das coisas, por exemplo, a taxa de urgência que eu tenho em vender a minha sociedade. Se eu tiver muita urgência, obviamente eu tenho que estar preparada para oferecer, entre aspas, descontos, ou implicitamente dar alguns descontos. Portanto, compete a quem está a fazer a avaliação, de facto, dar um intervalo de valores que seja justo, equilibrado, baseado naquilo que são as melhores práticas, e nós temos muita literatura e muitas normas que temos que seguir para avaliar, e depois comprador e vendedor sentadinhos, como disse, frente a frente, vão decidir o valor final, o preço final. Há bocadinho falávamos naquilo que é a matemática, e que avaliar não era só matemática, não é? E não é de todo. A avaliação não é só matemática, e cada vez mais temos evidência disso. Aliás, há muitas empresas que estão a ser transacionadas, obviamente, com a matemática, e não só com a matemática, com estes fatores que vamos falar há bocado, aqui agora. E eu tenho alertado muito nos últimos anos, sobretudo para algumas empresas que me pedem avaliação, ou mesmo que em contexto de reestruturação, ou mesmo de acompanhamento estratégico, para isto que vamos falar aqui, que está debaixo do iceberg, que não se vê, porque isto inviabiliza vendas. Isto já me aconteceu. Estes intangíveis, eu diria aquilo que não se vê, mas que se vê, não é? Explica muitas coisas, e explica muitas vezes não temos consenso para venda, e explica, por exemplo, porque é que duas empresas são parecidas e não são iguais, e às vezes parecem que são parecidas, mas não são nada parecidas. Basta que a gente entre um bocadinho dentro de portas e vá sentir a vivência da empresa e perceba, ou vá mergulhar nos números, não é? Fazer pesca submarina naquilo que são as variáveis que não estão tão evidentes no balanço, ou na demonstração dos resultados. Por isso é que vos falava há bocadinho que me faz alguma impressão ver alguns relatórios de avaliação exclusivamente baseado nas contas, sem de facto uma due diligence de profundidade, e portanto estes fatores são cada vez mais tidos em conta, porque assim, o nosso investidor, se eu quero vender a minha empresa, mas quem vai comprar vai fazer isto tudo que estou a dizer, não tenham qualquer dúvida, ok? E vai mesmo fazer a pesca submarina, vai mergulhar em diferentes áreas da vossa empresa. Quer perceber desde logo se tem uma base que é, ok, esta empresa tem resultados positivos, sim senhor, ou tem negativos, e pode haver um interesse em investidores comprarem ativos, empresas que tenham resultados negativos por motivos que não interessam, mas tipicamente um investidor quer comprar algo que já demonstrou no passado ser bom, ter uma boa fotografia, não é? Está arranjadinho, desculpem a expressão. E depois o que vamos fazer é mergulhar naquilo que é o que não está tão evidente nas contas, ou então descascar os números, chegamos lá na mesma. E confesso-vos a minha experiência,
quando faço avaliação, eu passo alguns dias dentro de portas, desculpem a expressão, e rapidamente conseguimos perceber aqui algumas coisas. Por exemplo, naquilo que é a base de clientes, isto é um dado objetivo, nós conseguimos perceber que clientes é que têm receitas previsíveis ou não, se há regularidade ou não na minha clientela, não é? Se eu tenho que taxas de retenção é que eu tenho. Mas, por exemplo, na parte dos processos, às vezes é muito mais complicado. E há empresas muito boas, muito interessantes, têm produtos de qualidade espetaculares, mas que depois, ao nível da gestão de processos, é o terror. E é o terror mesmo. Não há rotinas de gestão. A empresa está muito dependente de pessoas, muitas empresas estão muito. A senhora fulana não vem, por isso, Lúcia, só para a semana. Pá, não posso ter numa empresa este tipo de situações, não é? E isto tem sido um fator mesmo muito importante que tem em consideração os nossos potenciais compradores. Que fala, por isso eu deixo aqui esta pergunta: como é que eu torno o meu negócio mais previsível, transferível e menos dependente de mim? Porque de facto ainda acontece muito, sobretudo em empresas familiares, e não só, haver uma dependência muito grande do líder ou até do fundador, porque enfim, muitos estão e bem desde há muitos anos nas empresas, acabam por acumular muitas funções. E depois ficamos com a sensação, e muitas vezes não é só a sensação, de que se o senhor desaparecer, epá, aquilo vem tudo para ali abaixo, porque não deixa o rastro. Não é? Às vezes as pessoas não têm autonomia, as pessoas não têm capacidade de decisão ou não lhe deram essas responsabilidades para poderem decidir, ou graus de decisão, não têm estruturas intermédias. Há um caso que eu vivenciei antes do Covid numa empresa com uma dimensão bastante significativa, onde acontecia uma coisa que eu raramente vi, que era uma empresa já com uma dimensão, faturava mais de 15 milhões de euros não tinha estruturas intermédias. Portanto, tínhamos ali uma casa onde tínhamos cento e tal pessoas a trabalhar e tudo respondia à liderança. Então, eu tive alguma dificuldade no início, confesso-vos, a me situar, porque era muito confuso. E, portanto, estes fatores que aqui estão referidos e outros influenciam o valor, sem dúvida. E daí estarem aqui debaixo do iceberg, porque depois o resto, os 30%, nós conseguimos ver, são dados objetivos. Eu deixo este slide também desta parte da cultura organizacional e criação de valor, porque para reforçar que efetivamente este é um tópico muito importante. Esta dependência de pessoas desvaloriza e muitas vezes o investidor perde o interesse, porque em face de alternativas ele não vai se chatear com a casa, desculpe, que está totalmente desarrumada portanto vai procurar outra coisa, vai ao mercado procurar outra coisa, porque dependendo da intenção do investidor, tem sempre um leque de escolha grande, não é? Não é? Porque é que há de ser a nossa empresa e que está neste estado e não pode ser a do lado, e lá está, faz mais ou menos o que nós fazemos, mas está organizado. Isso faz toda a diferença, seja naquilo que é a vontade de compra, seja na valorização, que é aquilo que nós queremos enquanto empresários, pá, no tal investimento que fizemos, os anos de trabalho que temos. E, portanto, temos que cuidar, não é só dos números, não é? Portanto, a pergunta a fazer não é como é que eu vendo mais, mas, sobretudo, é se eu desaparecer, ou se a pessoa A ou B desaparecer da empresa, o que é que acontece? Como é que fica? Continua a gerar meios? A empresa continua a funcionar ou bloqueia? Ou diz, epá, só para a semana porque a pessoa faltou. O senhor fulano é que decide e ele agora não está. Epá, isto é muito, muito crítico, e é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante com algumas empresas, esta questão da cultura e esta questão de trabalharmos as dependências, não é? E trabalharmos processos, não é? Não é? As empresas vão sempre precisar de pessoas, tirando algumas futuristas que dizem que não, que os robôs vêm aí, mas para já ainda precisamos de pessoas. E o mercado, quando eu digo aqui que o mercado não compra pessoas, não compra, quer dizer que não compra exatamente pessoas, compra a tal máquina a funcionar, com pessoas e outro tipo de recursos, não é? E portanto, eu tenho pessoas que estão dependentes de outras pessoas e não de sistemas, não é? Não de processos. É preciso fazer qualquer coisa aqui, e também já vamos falar um bocadinho sobre isso rapidamente, porque o tempo de facto é muito rápido. Uh, Reparem, aqui a mensagem base é que, efetivamente, quanto menos dependências eu tiver, menor risco tenho e maior valorização eu vou ter. Ok? Mas cuidem deste tema nas vossas empresas, olhem para elas nessas perspectivas, daí os óculos que eu pus no início, não é? Vamos pôr, olhar para olhar para trás, mas olhar sobretudo para a frente e mudar os óculos, mudar a perspectiva de olhar para as nossas organizações.
Estes fatores que podem ser muito ruins, digamos assim, que eu vou agora partilhar convosco, são erros. Eu não chamei aqui aliás, eu no slide da apresentação, na agenda, chamo de erros e aquilo que chamo de fatores, para provocar essa reflexão para vocês, que alguns são mesmo erros, e vamos chamar erros ou fatores, enfim, mas não deixam de ser coisas que se devem evitar de fazer, não é? E devem ser tidas em conta quando estamos em contexto de avaliação. Há uma última, que é não preparar a empresa para ser avaliada, que eu pus em último. Há mais fatores, eu selecionei estes cinco, que é mais importante, mas eu gostaria de começar por falar na perspectiva de que uma empresa não é um imóvel, uma empresa não é uma casa, não é um armazém, e portanto eu tenho que olhar para ela, não numa perspectiva estática, como já fui dizendo, não é nada de muito novo daquilo que fui já falando, mas para sistematizar, de facto, eu não devo olhar a minha empresa como uma casa. Portanto, eu quero vender, mas uma empresa é muito mais do que uma casa, não é? E, portanto, ela é o tal sistema que gera fluxo de caixa, que gera cash flow. Depois, aplicar múltiplos sem ajustamento. Lá está, os múltiplos, como falamos, eles são referências. Ok, eles refletem aquilo que o mercado anda para aí a fazer em termos de compra e venda, em termos de X vezes uma determinada variável. Lá está, pode ser o EBITDA, o EBIT, a faturação, ou pode ser outro tipo de variáveis. Não são universais, são referências, e não se prendam, porque eu repito o que já disse há bocadinho, já tive situações muito difíceis de conversar, porque prenderam-se muito à questão dos múltiplos. Porque uma vizinha, eu sei que isto se faz no mercado, portanto, eu quero aplicar o mesmo múltiplo. E depois é muito complicado, muitas vezes, sairmos daí, não é? Portanto, os múltiplos sim, mas temos que os ajustar à nossa realidade, àquilo que é a nossa estrutura, seja económica, seja financeira, e aos tais fatores que acabamos de ver, os tais invisíveis. Esta questão aqui de ignorar riscos e dependências críticas, ela é muito, aliás, está aqui um erro ortográfico, peço desculpa. Um, eh, É muito importante, e eu pus aqui passivos ocultos, e não é de ser oculto de propósito, não é? Não estou a dizer que as empresas fazem isto ou aquilo para esconder alguma coisa, porque isso tem pernas curtas. Portanto, quando se está a fazer uma diligência de avaliação, nós conseguimos perceber isso, mas eles têm que estar para nós em primeiro lugar, porque a avaliação tem que ser em primeiro lugar para o empresário. Não é? Para aquele, independentemente se vai vender ou não. Aliás, eu tenho situações de empresas que são avaliadas de ano em ano e algumas de 2 em 2 anos, porque o empresário quer saber quanto é que a sua empresa vale no mercado. Se ele quisesse vender, ainda não quer, mas se quisesse vender, quanto é que ela vale? E, portanto, temos que incorporar estes tais riscos, porque nós falamos que o valor depende do potencial, sim senhor, mas vamos descontar fatores que vamos diagnosticar e que vamos levantar no processo da diligência da avaliação. Portanto, quando eu digo que depende também do que pode comprometer este valor. Um dos passivos ocultos ou contingentes, desde logo, é, por exemplo, contingências fiscais que não estão evidentes no nosso balanço. Ok? Há ali uma situação qualquer, imaginemos, com uma fatura que nós fizemos alguns não sei aonde e que nós contabilizamos, e que depois o fisco vem dizer que nós não estávamos a ponderar, não sabíamos que aquilo ia acontecer, mas dizem não, aquilo não está bem assim, ou porque o IVA é não sei quantos, ou porque não sei quê. Uma provisão que foi feita e que, apesar de ter passado pelo crivo até dos revisores de contas, estou a falar de situações reais, nós fizemos a provisão porque estávamos a falar de países africanos e, portanto, o valor estava perdido, nós provisionámos um valor significativo. Mais tarde, anos depois, vem o fisco dizer: não, senhor, cuidado, atenção, que isto não devia ter sido feito desta forma, então nós fazer correção a resultados, não é? Por exemplo, outro passivo oculto, que não é oculto no sentido, como eu disse, de propósito, mas é contingente. Se eu vou comprar uma empresa com uma estrutura de pessoas com um nível de antiguidade na empresa, imagino, de 20 anos, é diferente de eu comprar uma empresa que tem pessoas que tem níveis de antiguidade de 4, 5 anos, não é? Porque eu tenho contingências, vou ter contingências ao nível daquilo que é, e uma eventual indemnização se eu tiver que fazer uma reestruturação, não é? Portanto, são este tipo de situações que nós, numa due diligence da avaliação, temos que ponderar e temos que mostrar ao empresário. Isto tem que ficar claro, ver cá para fora. Um,
Depois coloco a questão de confundir faturação com valor, já vos falei para trás, não é? Vendas não é necessariamente, pode ser, não pode não ser uma coisa muito boa, depende da minha qualidade das vendas, não é? Não é valor económico, porque assim depende da margem que eu tenho, margem bruta, depende do tipo de clientes que eu tenho, se me pagam bem, se me pagam mal. Eu já tive algumas conversas um bocado surreais, porque, enfim, alguns empresários, mas eu já conheço o senhor há muitos anos e ele vai-me pagar e eu tenho ali uma dependência, imagina, eu estou a precisar de dinheiro para a nossa vida, não é? E não, ele vai atrasar, mas vai pagar, e muitas vezes, sobretudo nos últimos anos, mas acontece várias vezes, não paga e coloca as empresas numa situações difíceis, para além de que volume não é valor necessariamente, como sabemos, não é? Volume não é margem, volume não é resultado, digamos assim. Eu posso crescer muito e ter uma faturação imensa e ter uma margem, sei lá, uma margem bruta de 10%, e se eu faturar, imagina, muito menos do que isso, ter uma margem de 30% ou 40%, certamente estou a gerar mais valor económico, que é isso que no fim da linha conta. E depois este tema de não preparar a empresa para ser avaliada, que o valor não surge no momento da venda, constrói-se muito antes. A minha recomendação é que se há alguma perspectiva de algum de vocês, nas vossas empresas, dizerem, pá, se calhar daqui a uns anos eu vou vender, então comecem-se a preparar hoje, ok? Vamos começar a fazer um nosso diagnóstico interno hoje. Vamos começar a olhar nestas perspectivas que falamos aqui hoje e noutras que vocês possam verificar. Deixem-me perceber o que é que eu tenho dentro de casa? Como é que a minha vida está organizada dentro de casa? Que processos, que pessoas, que situações, se tem autonomia, se não tem. Portanto, eu vou preparar a minha empresa para ser avaliada. Eu tenho duas ou três situações que estão neste ponto de algumas empresas. Uma delas é do setor do turismo, que nós começámos a preparar a empresa para venda, porque o meu cliente vai se reformar, vai fazer outra coisa da vida, e portanto já em 2023 que começámos a preparar. E isto não é preparar para enganar alguém ou para, portanto, esconder o que quer que seja, é para valorizar. Não é? É para valorizar. É porque o preço que eu tinha em 23 vai ser um preço muito diferente que eu tenho em 26, ok? Porque eu fiz esse processo preparatório. Portanto, não, nunca é recomendável que eu acorde um dia. Pode ser o caso do que eu tenha uma urgência e tenha mesmo que vender, e isso aí depois é outra conversa. Mas é recomendável que nós. Isto é um caminho que se vai fazer até eu me sentar à mesa com o investidor, ou eu dizer, manifestar vontade, direta ou indireta, porque muitas vezes também não é recomendável que eu diga a todo mundo que quero vender, não é? Isto faz-se muitas vezes em circuitos mais fechados, mas eu vou preparar a minha casa para isto, ok? Eu vou fazer a minha preparação. É quase como eu ir correr uma maratona e fazer exercício antes, não é? Não vou correr 40 km, coitada da Lúcia. Aliás, eu não gosto muito de correr, mas se fosse correr, ia treinar bastante antes de ir para a maratona, não é? Portanto, é um bocado isso. Portanto, vamos arrumar a casa, vamos perceber bem o que é que temos dentro de portas e analisar também o nosso histórico. E daí eu vos recomendar aqui um planozinho de ação, uma coisa muito, muito rápida que vocês podem utilizar. É uma proposta que vos deixo para melhorar a qualidade económica e a percepção do valor da minha empresa, das vossas empresas, que é no fundo valorizar, não é? Quero valorizar o ativo empresa como um todo. Já tínhamos falado para trás, analisar a base de clientes e retenção, identificar as dependências, documentação e processos operacionais, e falámos também do EBITDA. No fundo, isto é uma sistematização, mas que são pontos muito importantes. Há muito mais coisas que se pode dizer, mas eu deixava aqui estas quatro propostas para vocês poderem começar a pensar e escrever mesmo no PDA, como eu costumo dizer, no papel de apontar, sistematizarem a informação. Sobretudo aqui nas questões das dependências, isto é muito importante, porque, como vos disse, tenho visto casos muito tristes, que me faz doer a alma, muitas vezes, de empresas que têm um bom produto, têm um bom serviço, mas que de facto, com as dependências que têm, depois as propostas de compra são muito baixas, não é? Porque isto é assim, um investidor chega, tem um comboio em andamento e, portanto, quer pegar na chave, ou, enfim, continuar a conduzir o comboio, não quer parar o comboio, perceber as pessoas, alterar, dizer, o senhor fulano sai, e agora como é que acontece? Aliás, já tive situações de venda onde ficaram indexadas a variações patrimoniais, muitas vezes acontece, mas também um dos fundadores ficou mais 5 anos na empresa, não é? Porque tinha justamente aqui estas e outras questões de dependências na sociedade e, portanto, os meus compradores, portanto, o contrato foi feito nesses termos, em que a pessoa ficou e com cláusulas de exclusividade, porque tivemos que descascar, digamos assim, o que se estava a passar em termos destas dependências e outras coisas também, não era só as dependências.
E o EBITDA recorrente, como eu vos falava, EBITDAs, cuidado com EBITDAs, também eu quero EBITDA recorrente, aquilo que me sai da minha operação, efetivamente não são EBITDAs extraordinários, porque eu posso ter tido em 23 um EBITDA fantástico, tive ali um resultado extraordinário que me contribuiu bastante para isso, e depois no 25 já tive, ou no 24, aquele já foi o EBITDA normal, e depois no 25, como me pediam há dias, a doutora, deixe-me acabar fechar o ano de 25, porque vai melhorar um bocadinho, porque vai estabilizar. Nós temos contas outra vez estabilizadas, porque tiveram ali uma quebra importante em 20, em 24 e um resultado acima da média em 23. Portanto, deixo-vos estas propostas para o plano de ação, que eu acho que vai ser interessante vocês pensarem nelas e se começarem a fazer algumas vão perceber que o valor da vossa empresa vai começar a aumentar. Eu acho que me estou quase a acabar. Resumindo, o passado explica, o futuro valoriza, já fomos falando muito sobre isso. Empresários olham mais para trás, também olham para a frente, mas sobretudo sentem o que já viveram e, portanto, o investidor quer valor acrescentado, quer perceber quanto é que vai jurar, vai olhar para a frente, que fluxo de caixa é que esta empresa gera, se este senhor desaparecer, o que é que acontece? Este senhor ou estes senhores, não é? Portanto, olhando para aquilo que já falamos. Deixo-vos aqui com uma frase que é do professor Damodaran, que é de umas das autoridades mundiais em termos de avaliação, em que ele resume com este conceito muito simples, que uma empresa depende, que o valor de uma empresa depende de três coisas: do dinheiro que gera, do crescimento e do risco. E eu concordo plenamente com ele, que no fundo foi o que já vimos, que fomos vendo para trás, e sobretudo no método dos cash flows descontados, não é? Este senhor é uma referência para quem faz avaliação, é uma referência académica e não só, porque ele faz muito trabalho de campo. E se quiserem consultar a informação dele, ele tem muita informação gratuita que produz todos os anos, até com referenciais, com múltiplos. Há muita informação que ele produz e eu recomendo que consultem as bases de dados dele, porque são muito ricas. E está tudo. Eu agradeço muito este bocadinho, gosto muito de falar deste tema, gosto muito de acompanhar estes temas na prática. Ficam os meus contactos, e fico ao dispor. Não sei se ainda temos tempo para algumas perguntas que me queiram colocar. Caso eu não possa responder a tudo, depois terei todo o gosto em responder. Lúcia, desculpa, aqui temos uma pergunta que não está no chat, mas está aqui no Q&A, não sei se consegue ler, só para não ficar esquecida, é da Tânia. Ok. No chat, eu estou aqui a ver, tenho aqui algumas perguntas. Se vai ficar disponível, vai, não é? Sim, sim, a gravação vai ficar no canal do YouTube da A gravação. CCIP. Eu vou enviar a gravação e a apresentação da Lúcia a todos que deram consentimento para receber comunicação da CCIP. Caso não se lembrem que deram essa comunicação ou não a tenham dado, podem sempre contactar-nos através do e-mail marketing@ccip.pt. Qual era a pergunta, Inês? Desculpa. Não consegue ler? Eu vou dizer, é Espera bom aí. dia. Se não conseguir, eu leio, Ai, não faz desculpa, mal. já estou aqui à procura. Bom dia, iniciativa. Podíamos usar o EBITDA versus prazos de recebimentos nível de endividamento, em resumo, quais as rubricar? Este é um tema muito vasto. Ó, Tânia, eu, hum, portanto, o EBITDA é um bom indicador, e é uma base para nós fazermos algumas contas. EBITDA versus prazos de recebimentos nível de endividamento. Prazos de recebimento e endividamento são outras rubricas, ok? Mas, como eu dizia durante a apresentação, o EBITDA é uma referência, depois eu tenho que utilizar o chamado fluxo de caixa. E quando falamos aqui em prazos de recebimentos, isso tem que estar incluído, digamos assim, no cálculo do fluxo de caixa. A demonstração do fluxo de caixa permite-nos perceber, digamos, e a aplicação e a origem de fundos que nós fazemos com o nosso dinheiro, não é? Porque é um complemento ao EBITDA. Não sei se complemento é a palavra certa, Tânia, mas as rubricas mais importantes são aquilo que é mais importante de tudo para termos uma base, para podermos avaliar, é nós chegarmos ao nosso fluxo de caixa, fazermos uma demonstração de fluxo de caixa, ok? E há duas ou três maneiras dela ser feita. Uma delas é a partir do EBITDA, depois temos que perceber as necessidades de fundo de maneio. Há aqui muitos conceitos financeiros associados que daria quase mais 2 horas de conversa. Mas de base, Tânia Gomes, faça a demonstração de fluxo de caixa, ok?
e o processo de a fazer bem feita, até posso fazer para trás. Eu não sei se no reporte que vocês utilizam da empresa já fazem, algumas empresas fazem as demonstrações de fluxo de caixa, outras não. Mas em contexto de avaliação temos que fazer para nós, em primeiro lugar, essa demonstração de fluxo de caixa bem feita, perceber que o EBITDA é um indicador estático, o fluxo de caixa é um indicador dinâmico e o investidor vai olhar, obviamente, para o EBITDA, mas depois vai perceber quanto dinheiro gera e que, onde vai lá entrar dentro das contas, diria, o que é prazos de recebimento, prazos de endividamento, que nível de dívida é que a empresa tem, enfim, prazos para a dívida, que tipo de dívida é, porque pode ser dívida de curto prazo, médio ou longo prazo, isso tudo depois também tem que ser visto. E é assim esta mistura, Tânia. Portanto, não é assim uma pergunta de resposta direta. Inês? Não sei, pronto, aqui no Q&A não temos mais nenhuma questão. Não sei se no chat acho que o Carlos No deixou chat, aqui alguma. porque vi, não tinha, só se me passou alguma coisa, tinha os agradecimentos, que eu agradeço também Acho muito. que temos mais uma, Ok, Lúcia Nova, o Carlos, que ok. deixou agora. Tenho aqui o Carlos Paredes. É do Carlos, não é? Certo, certo. Certo. Quando uma empresa tem ativos imobiliários e atividade comercial, é recomendável separar um do outro? Ó Carlos, eu já tive situações em que fiz isto, nós separamos, ok? Mas depende. Estas respostas dependem muito do diagnóstico que fazemos das empresas, ok? Mas tipicamente pode ser uma boa ideia separar. Sim, sim. Porque, e sobretudo hoje em dia, com a parte imobiliária que temos uma valorização muito boa, mas e que acaba por desvalorizar se eu levar tudo junto, ok? Se eu levar tudo junto, se eu vender, imagina, a minha metalomecânica, que tem um pavilhão industrial ou vários, que tem um valor de mercado muito bom, é recomendável se calhar que eu faça um spin-off dessa parte e venda, não é, separadamente porque vou ganhar mais dinheiro no final, eu empresário. Mas depende muito da situação. Hum, pronto, aqui a ver, Lúcia, acho que não temos aqui mais nenhuma questão. Hum, pronto, realmente, relativamente à gravação e à apresentação, como eu disse, nós vamos enviar para todos que deram consentimento para receber comunicação por parte da CCIP. Caso não tenham dado, caso não se lembrem, podem sempre contactar-nos através do marketing@ccip.pt. Olha, temos aqui uma última questão e eu acho que, pronto, finalizamos só com esta questão, porque já passámos aqui um bocadinho de tempo. Não sei se quer respondê-la, se é aqui do Pedro. Sim, o custo médio ponderado do capital, não é? Eu faço simulações, sim, Pedro Gouveia, com o AC. Sim, faço. Sobretudo para empresas que têm muita dívida. E para as que não têm também, porque já avaliei empresas sem dívida nenhuma, que era uma maravilha, ok? Mas sim, utilizo e depois utilizo outras referências, mas sim, também utilizamos. Pronto, Lúcia, obrigada. Pronto, vamos fechar aqui, porque realmente já passamos aqui um bocadinho da nossa hora, mas o Eu peço consentimento. desculpa por isso, eu entusiasmo às vezes em falar nos assuntos, mas ficam os meus contactos, se alguém quiser me contactar, mandar um mail, ligar, estão à vontade para fazer as perguntas que acharem por bem. Claro. Sim, exatamente. Tem aqui os contactos da Lúcia, também vão ser enviados na apresentação. Tem o contacto da CCP, que caso queiram pedir o contacto da Lúcia, eu faço essa ponte sem problema algum, mas tem aqui os contactos diretos da Lúcia, sintam-se à vontade, para tomar conta. Vamos então encerrar, o nosso webinar por hoje. Queria agradecer muito à Lúcia, Obrigada. por ter estado cá hoje, a todos os participantes que também estiveram cá hoje, e convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCP, tanto no nosso website como redes sociais, ou subscrevendo a nossa newsletter. Terminamos assim por hoje. Obrigada e bom dia a todos. Obrigada, bom dia, fiquem bem.